Muito bem, pessoal. Vitória do Palmeiras 2-0 para cima da Portuguesa. Primeiro jogo do ano do Verdão e primeira vitória do ano e no Campeonato Paulista. Galera, bora conferir toda a análise da mídia esportiva trazendo toda a repercussão dessa partida aí do Palmeiras contra a Portuguesa, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês verifiquem se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Crédito de vídeo da ESPN Brasil, link na descrição, então partiu. Bora conferir. E a gente começa o nosso Linha de Passe falando da vitória do Palmeiras na estreia no Campeonato Paulista sobre a Portuguesa, 2-0, com o Maurício brilhando, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros, aos fãs de esportes. Pois é, eu acho que, claro que não dá para fazer grandes análises sobre o time, sobre o jogo, tá? Mas dá para chegar a conclusões já num primeiro... Não, conclusões sobre a estratégia do Abel de maneira geral, de como gerir o campeonato. Porque eu vou lembrar que hoje à tarde, inclusive, passei na redação. Opa! Passei na redação. Deu uma da graça lá? Passei na redação, porque eu estava comentando um jogo do Campeonato Italiano, né? Bom jogo, aliás, Inter 2, Bolonha 2. E passei na redação e uma pessoa muito ligada à linha de passe que vocês conhecem bem estava reclamando, né? Um palmeirense muito célebre na redação estava reclamando. Pô, mas estão esvaziando o time da Copinha, Inconformado que no momento em que a Copinha chega no mata-mata, o Palmeiras tirou os seus principais jogadores da Copinha para compor o grupo principal do Abel. Tá explicado, acho que a estreia já explica o porquê disso. Você olhava hoje para o banco de reservas do Palmeiras, só tinha jogador da categoria de base praticamente, né? Excluindo ali o Atuesta, o Lomba, você só tinha praticamente jogador da base, ainda que apenas um tenha começado jogando desses que estariam na Copinha. Que o Giai no banco também. O Giai estava no banco também, o Thales começa jogando, mas assim, acho que é um indício de que talvez nessa fase de grupos o Palmeiras trate o Paulista de uma maneira um pouco diferente do que tratou nos últimos anos. Eu me lembro de ter falado isso em outros momentos, que talvez o Palmeiras até exagerasse na seriedade com que levava a fase de grupos. Eu acho que a fase de grupos serve também para você, obviamente, primeiro dosar os jogadores que você sabe que vão jogar o tempo todo na temporada e depois chegar a conclusões em relação aos garotos, quem está mais pronto, quem está menos pronto. Óbvio que ir bem no Paulista não significa estar completamente pronto, mas me parece que nessa temporada, pelo menos no começo do Campeonato Estadual, o Palmeiras vai fazer essa estratégia. Falando do jogo especificamente, acho que claro que o Maurício acaba sendo destaque pelos 2 gols, mas achei muito bom, especialmente o primeiro tempo do Rômulo. O primeiro tempo do Rômulo, que é um jogador que a torcida pedia muito na temporada passada e que foi bem. Curiosamente, até jogando pela esquerda, né? Muita gente imaginava Maurício pelo lado e Rômulo pelo meio. Eles começam de maneira invertida e acho que no fim das contas acabam sendo talvez os 2 destaques do Palmeiras nessa tranquila vitória sobre a Portuguesa. Sossegadíssimo, podia ser mais sim. E a gente está de olho, claro, como disse o Jean, nesses jogadores da base, porque o Palmeiras tem se dado muito bem aproveitando sua base, não só o retorno técnico dentro de campo, mas depois o retorno financeiro, porque eles são vendidos realmente a valores espetaculares, assim, com todo o mérito. E a gente está de olho também nesses jogadores do ano passado que tiveram algum espaço ou não tiveram tanto espaço, não se firmaram como titulares. O Maurício, por exemplo, chegou a se firmar como titular, se lesionou e aí depois voltou o Veiga. E aí o torcedor do Palmeiras olha para o Maurício, vendo que ele já tinha entregue lá no Internacional, que pode entregar no Palmeiras, Bertozzi, e pensa assim, dá para jogar junto com o Veiga? É possível isso? Porque no Internacional com o Alan Patrick, ele jogava mais aberto pelo lado, né? Então, bom, boa noite. Boa noite. Jean, Birner, boa noite, companheiros. Ele pode ser esse ponta atípico, né? Esse jogador que começa do lado, mas vem trabalhar por dentro. Pode sim. O Rômulo hoje foi ponta a ponta mesmo, né? Jogando muitas vezes pregadão lá do lado esquerdo, dando amplitude de um lado com o Estevão fazendo o mesmo lá pelo lado direito, né? Então, de fato, até foi um pouco surpreendente. Mas dependendo do esquema, né? Acho que não é impossível você pensar que os 2 possam jogar juntos. E o Maurício já começa o ano ganhando pontos importantes. Dentro disso que o Jean falou, né? Assim, teve uma época que era... O janeiro era o mês da Copinha, né? E só. Né? Então você ia ver o seu time na Copinha, você não precisava se dividir. Saudades. Né? E aí terminava a Copinha, ia começar o campeonato e você falava, pô, vamos ver se algum desses garotos tem oportunidade, né?
quando o time foi bem, você já começava a ficar ali ansioso. Agora tudo fica encavalado, você tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? A Copinha chega nas fases agudas com os times já jogando um jogo atrás do outro, os profissionais. Então, é uma confusão, né? Vai ter um Guarani e Ferroviária na Copinha. Eu olhei e falei assim, pô, mas esse jogo é pelo Paulista? Aí ela, não, peraí, é pela, né? Pela Copinha. E pelo menos assim, para quem é de São Paulo sabe que os torcedores dos grandes de São Paulo vão aos jogos da Copinha. Os públicos sempre são grandes. É uma tradição já você acompanhar a campanha do seu time na Copinha. Mas enfim, para levar para o outro ponto. É um ano que o Palmeiras tem potencial para fazer aquele número absurdo de jogos, 70, 80 jogos, né? Porque o Palmeiras tem um bom elenco, o Palmeiras fez um bom mercado e o Palmeiras vai jogar o Mundial no meio do ano, né? Quando 4 times brasileiros estarão lá. Esse é o melhor cenário possível para o Palmeiras. Sim. Então, eu acho que é nada mais natural do que você começar o ano fazendo observações, rodando o elenco, dando chance para jogadores que talvez não vão ser titulares ao longo do ano, são jogadores que talvez estejam brigando para ir para o banco em jogos mais importantes. Mas cada um tenta aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Então, acho que hoje, por exemplo, o meio-campo, de uma maneira geral, eu gostei. Não só do Maurício, mas gostei do Richard Rios também. O Rios foi bem também, verdade. Foi bem, o Fabinho foi bem também. Acho que os 3 combinaram bem ali. O Fabinho mais recuado, os outros 2 saindo um pouco mais. O jogo, assim, mesmo o Palmeiras, esse Palmeiras atípico, ainda a diferença técnica é muito grande. O único susto do Palmeiras em 90 minutos foi o pênalti pessimamente marcado e depois revertido pelo VAR. Bertozzi, tirando os clássicos, a diferença é muito grande para todo mundo. Não sei, acho que talvez um Mirassol, que já é um time de Série A e tudo, um Novo Horizontino. Bragantino, Novo Horizontino, são times que conseguem fazer jogos um pouco mais competitivos, mas tem um, assim... O que eu quero dizer é que se o Palmeiras optar por essa formação e girar elenco e tal durante o Campeonato Paulista, eu acho que é o normal, vai passar, provavelmente em primeiro no grupo. É até o obrigatório por como essa temporada se desenha em termos de número de jogos. Acho que o torcedor tem que entender também, e na boa, vamos lá, o Palmeiras luta pelo Tetra Paulista. Isso. E aliás, eu acho que isso torna o Paulista um pouco mais relevante para o Palmeiras esse ano. Porque acho que, no fim, é legal. É dessas coisas, é dessas marcas que você vai colocar. Se conseguir ganhar, ser o único time a vencer 4 vezes seguidas o campeonato, né, dos times que existem atualmente. Então, eu acho que até aumenta um pouquinho aí a importância. É óbvio que para um elenco como esse, para um time com esse potencial, com a capacidade, com o treinador que tem, apenas o Paulista acaba sendo pouco, né? Se você não conseguir, pelo menos, brigar para valer pelos outros títulos. Mas eu acho que a importância do Paulista nesse ano é um pouco maior do que nos anos anteriores por conta dessa marca. Queria saber o que o Birner pensa disso, né? Taça de gelo. Taça de gelo, Birner? Tetra não... Tanto faz? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o Palmeiras lutasse pelo 100º título estadual seguido, não faria diferença nenhuma. Não pelo 4º título seguido, pelo 100º título seguido. Porque, em primeiro lugar, vamos por partes. Que o Jean escapou. Falava sobre o Palmeiras. Por favor. Mesmo. O Dimas nem está no comando do programa o time hoje. da Copinha, não sei o quê, etc. Eu acho que o estadual serve para você observar jogadores. E a Copinha serve para formar jogadores para tornar o time campeão nas principais competições e para vendê-los por um valor exorbitante, como o Palmeiras faz, como ninguém, hoje em dia. Então, você tirar jogadores da Copinha, priorizando a irrelevante primeira rodada do estadual, que não serve para nada. Se o estadual fosse bom, o Richard Rios jogou bem. O outro jogou bem. Melhor jogar bem do que jogar mal. Claro. O Flávio Lopes fez um bom estadual. Fez um ótimo estadual. O que o Jean, que fez uma observação positiva dos jogadores do Palmeiras, achou do Flávio Lopes ano passado no estadual? Eu me lembro de ter acabado... O campeonato inteiro, tá? Eu me lembro de ter acabado o estadual falando isso, Birner, falando... Me parece que há uma certa ilusão em relação ao Flávio Lopes. Isso, boa parte da torcida estava... encontramos o centroavante, tá resolvido o problema. Até porque no começo do estadual, se a gente lembrar, o Palmeiras buscava um centroavante. Aí o Flávio fez, acho que 11 gols, né, se não me engano. Fez um bom estadual. Fez um bom estadual, mas era óbvio que você tem que relativizar, né? O que você faz no estadual não significa que você esteja pronto para jogar como titular do time a temporada. Agora... Para observar garotos, eu acho que é muito válido. Então, eu acho que essa é a melhor utilidade. Até porque o Palmeiras me espantou a quantidade de titulares que o Abel usou na primeira rodada, tá? Porque, ao contrário, e isso é uma coisa que os times que vão jogar o Mundial precisam levar em consideração. O campeonato vai parar, a temporada brasileira vai parar para todos os times menos 4. Esses 4 não podem levar a temporada do mesmo jeito das outras equipes, que
talvez possam, e eu não sou especialista em condicionamento de jogadores de maneira minuciosa, técnica, científica para falar, mas talvez possam fazer algumas coisas a mais do que os outros times, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que precisam chegar no Mundial inteiros, vão jogar o campeonato ali, vão voltar para jogar, enquanto os outros vão estar se preparando para jogar o restante da temporada. Então essa me espantou um pouco o Palmeiras jogar com tantos jogadores titulares. Segunda questão para mim, eu acho que esse time do Palmeiras que jogou quase nada a ver com o que a gente vai ver na temporada. Vou dar um exemplo. Eu espero muito do Facundo. E o Facundo é um cara que vai muito bem jogando da direita para dentro. O Estevão, eu me lembro, falando que gosta muito de jogar por dentro. Se o Facundo conseguir render o que eu imagino que vai render, que é um jogador de passe, que é um jogador que vai bem para dentro, que é um jogador que faz gols, que deu muitas assistências, que vem numa senhora temporada, e o Estevão jogando por dentro com mais liberdade, o Palmeiras pode ter, e aí a minha dúvida é quem jogaria na esquerda, se o Facundo jogar bem, um trio ali infernal. Alguém no lugar do Facundo? Não, mas você tá tirando o Veiga do time? Não sei se... Eu quero chegar, que eu tava... Então, por isso mesmo... Em algum momento vai ter o Paulinho, né? Exatamente. Então, por isso mesmo, eu acho que o que a gente viu hoje era o possível dentro daquilo que o Abel quer. Eu acho que não serve para observação. Eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar. Não serve para observação? Não, dá para dar rodagem para jogadores da base, tá? Mas para entender o Palmeiras nessa temporada, para mim não serve. Posso estar errado, obviamente, mas para mim não serve. Acho que o Palmeiras, não sei nem se vai usar essa ideia de jogo, esse esquema tático. Acho que o Abel vai variar mais nesse ano, porque ele tem jogadores para isso. Mas esse é o sistema predominante para o Abel, né? Concordo contigo. 4-2-3-1 é, em geral, como ele joga. E eu só acho uma coisa, Birner. Na hora que ele escolhe colocar o Maurício centralizado e o Rômulo na esquerda, ele está, assim, observando. Porque não seria lógico. Eu acho que existem observações e esses jogos valem muito para isso. Eu acho que... Então, muito eu tiro. Eu acho que sim. Ele põe e vê. Porque você não vai tentar... então você vai tentar um jogo grande. O Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não vai. É agora. É nesses jogos mesmo. Onde esse... Opinião minha, claro, parece que é do Jean também. Onde qualquer treinador desses clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, vai ter oportunidade de observar alguns jogadores, sejam eles mais jovens ou jogadores que estão no elenco, são reservas e podem ser boas opções, nesses jogos. Não tem outra alternativa. Perfeito. Então vou mudar. Vale mais do que o treino. Bem mais. Na prática, Acho que não vale mais do que o treino? Os times ainda, esses times que têm outras pretensões... 9, 8 dias de preparação? É uma pré-temporada com uniforme, árbitro, né? Torcida, tabela, principalmente. com torcida. Acho torcida, porque tinha bastante gente no Allianz hoje, então assim, isso faz diferença, né, Léo? Assim, você jogar, principalmente para os garotos, você jogar num Allianz cheio, acho que faz diferença, né? Do ponto de vista da pressão, do que os meninos vão sentir e tudo mais, né? Fala, Léo. Não, hoje, por exemplo, ele colocou o Thales ali como centroavante, né? E para ele foi um jogo até de muito sacrifício, né? Porque ele recebeu poucas bolas, né? Não conseguiu ser tão acionado assim. Então, ele era um que poderia ser observado, mas fazer uma análise sobre ele fica até injusto pelo quanto o jogo passou pouco ali por ele. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito injusto, seria pelo menos da nossa parte, para mim é muito injusto, muito mesmo, se eu fizer qualquer avaliação técnica sobre jogadores com tão pouco tempo de preparação. Se eu pegar e achar que os erros são erros que eu devo considerar, se eu achar que taticamente o jogador também não conseguiu cumprir alguma coisa que o treinador deseja, porque fisicamente os times não estão prontos, isso tem um impacto em tudo. Então, na verdade, a gente só tem esse jogo porque o calendário brasileiro é uma loucura e esse jogo aconteceu muito antes do que deveria acontecer. O Palmeiras deveria estrear na temporada em 3 semanas. Não agora. E aí a gente teria um pouco mais de tempo do Abel treinando, preparando os jogadores. Mesmo assim é pouco. Sim. Para a gente começar a entender. Eu não vou fazer o papel de chato aqui essas 3 semanas. Eu não vou cobrar nada dos jogadores nessa semana. São observações. E não é cobrar. Para você criar opções para a sequência da temporada. E entender a estratégia do clube. E aí a gente vai também. discutir essas opções. Perfeito. A gente vai discutir. Isso aqui parece que não está dando certo, isso aqui está legal, isso aqui apareceu esse jogador assim, pode ser. Eu acho que é o momento. Eu acho que como eu falei, é entender a estratégia do clube, que eu acho que vai se mostrando. Primeiro que você vê que nas prévias ninguém sabia nada. Sim. Ninguém sabia se o Palmeiras ia jogar com os titulares, se não ia jogar com os titulares. Aquela que sai no jornal ali. Isso, ninguém sabia absolutamente nada. E é normal até em relação ao Palmeiras, essa coisa, né, as escalações não vazam antes em geral.
Mas ninguém sabia se vinha com um time. E olhando para o que o Abel vinha fazendo nos últimos paulistas, era até de se imaginar. E o time, acho que até foi um time, assim, com vários jogadores conhecidos. No fim, de garoto, você tem o Tales ali na frente. E foi uma surpresa. Até porque o Luigi é o cara que já tinha sido testado mais na temporada passada. Mas, enfim, eu acho que mostra que talvez a gente tenha um Palmeiras... eu não me surpreenderia, por exemplo, que na próxima rodada, a depender da condição física desses jogadores, jogassem o Veiga, o Gustavo Gomes, o Aníbal, o Flaco Lopes... É o que eu espero. É isso, quer dizer... Facundo, de repente. O Facundo, de repente, ou seja, os caras que não jogaram contra a Portuguesa, jogam na seguinte, aí os importantes que jogaram, então, sei lá, o Richard Rios, o próprio Estevão, que é um menino, mas né, a gente sabe da importância dele para o clube, o Murilo e tal, de repente esses daí podem ser poupados numa próxima rodada, e eu acho que se fizer isso... o Palmeiras está certo, porque houve, de fato, momentos em que talvez o Palmeiras tenha abusado um pouco do uso, e me lembro de ter falado isso em estaduais passados, do uso dos seus principais jogadores na sequência em fase de grupo. E na temporada passada, ao contrário das anteriores, e não estou fazendo a ligação imediata, mas pode ter uma influência, e não faço a ligação imediata porque o Palmeiras é muito competente e profissional em todo o seu sistema de avaliação física, departamento fisiológico e tudo mais. Mas na temporada passada o Palmeiras sofreu muito mais com problemas físicos e lesões do que nas temporadas anteriores. Cabelo algumas entrevistas deixando as entrelinhas que ele errou na dose no estadual. Sim. Em algumas entrevistas. Sim, então. Principalmente com o Rafael Veiga. Ele chegou a falar sobre isso. Tem um ponto, só para voltar no ponto da taça de gelo, Birne. Pode. Não falei dela ainda. Não, tudo bem. Só vocês dois falaram. A maneira que o nosso calendário está colocado esse ano, você decide... Já teve situações nos calendários passados que o estadual coincidia a reta final com os primeiros jogos da Libertadores. Aí ficava aquela coisa. A gente já viu alguns times poupando... Palmeiras poupou, por exemplo. Primeiro jogo ano passado, ano retrasado. Exato. Final, agora, como o estadual está antecipado, ele vai terminar no final de março. Eu acho que assim, dá para você chegar na reta final, você leva a fase de grupos assim, cai lá, faz teste, joga completão nos clássicos e tal. E aí na reta final, cara, você tem 3, 4 jogos ali para colocar tudo que você tem de maior. Então, assim, eu acho que dá para você levar a sério, jogar para valer e ainda assim não destruir os seus jogadores no começo da temporada. Quando eu falo taça de gelo, porque eu continuo achando que você ganhar o clássico no mata-mata contra um time do estado é mais importante do que você ganhar a taça, e isso, para mim, só vale no estadual e na Supercopa. Na Supercopa também, tá? Não é só no estadual, a gente vai ter um Flamengo e Botafogo. Eu acho que talvez você faça mais barulho na hora que você ganha o clássico. Depois desse clássico que você ganha no campeonato estadual, ele é esquecido, a não ser que tenha contexto muito, muito especial, uma goleada absurda, uma coisa histórica. O fim do tabu do São Paulo e Corinthians ano passado. Isso, aí sim, essas coisas sim. Agora, de resto, eu acho que chega no fim, vai chegar em dezembro. Se você ganhou o estadual, não é a coisa mais importante do mundo, mas você lembra que você ganhou o estadual. Se você ganhou ou perdeu um clássico no estadual, isso conta menos. Então, eu não acho. Eu acho que a taça vale. A minha ideia sobre o estadual sempre foi essa. Eu acho que isso que o Léo acabou de colocar deveria ser o padrão do estadual. Sim. Quer dizer, você ou não jogar esses 12 jogos antes, quem está na Série A, na Série B, entrar direto numa fase aguda. Isso valorizaria o campeonato. Então, eu acho que sim, até porque você ia ter também todos os grandes jogos e todo mundo nessa hora H, assim como acontece com a Supercopa, por exemplo, que não vale mais do que um estadual, mas ninguém joga com time reserva a Supercopa. Então, assim, valorizaria porque todo mundo ia jogar com seus times principais a partir do momento que eles entrassem na competição. Então, assim, eu acho que esse era o ideal, seria o ideal. Mas ainda dá para fazer isso e acho que você lembra no final da temporada se você ganhou ou não ganhou o estadual. Não é a nossa pauta, mas eu acho que a Supercopa, comparada apenas com o estadual, vale mais. Porque tem um jogo do campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Você olhou para mim com uma cara de questionamento quando eu falei esse jogo vale mais jogado que o treino. Você olhou para mim com uma cara do tipo, você acha até que o treino pode valer mais do que um jogo desse. E esse jogo, com um time com 8, 9 dias de preparação... Mas vai ficar treinando, precisa ter um jogo, precisa ter um embate ali para valer, com torcida, jogo, etc. Se você encara o jogo como parte da preparação e não como algo que vai mudar a sua vida, eu acho que é bom jogar também. Né? Claro, é melhor fazer isso do que
Porque, repito... Então vamos acabar com a pré-temporada no futebol. Não é isso. Ô, Mineiro, você tem um contexto de imprensa, você tem um contexto de torcida, você tem um estádio cheio. Não dá para dizer que é a mesma coisa ou que um treino vale o mesmo que esse jogo. Não é verdade. Eu acho que esse jogo ele tem um valor que é um valor evidentemente limitado. Não é nem pelo campeonato, na minha opinião, é pela fase do campeonato, né? Quer dizer, quando você tem 12 jogos numa fase de grupo de estadual, evidentemente, cada um desses 12 jogos tem um valor muito pequeno, porque ele também significa pouco para determinar se você vai ou não se classificar lá na frente. Agora, que tem muito mais relevância, sobretudo para os meninos, para você observar a reação e o comportamento de meninos nesses jogos, porque uma coisa é treinar, a outra é jogar com estádio com 20, 30 mil torcedores. Você falou sobre girar o elenco, né? A gente está falando aqui sobre isso, inclusive, dar oportunidade para outros, de repente o próximo jogo, entra o Aníbal, entra o Rafael Veiga, etc. A gente entra na velha questão, né? Claro, tem que girar, claro, a gente está defendendo aqui que testes têm que ser feitos. Mas quando você tem um primeiro jogo com 2 jogadores, um que já foi titular e perdeu essa condição, e outro que foi reserva, veio com até alguma expectativa, né? O Rômulo, que é do Paulista do ano passado, e eles fazem uma boa atuação na estreia. Não é legal jogar o próximo também? Dar uma sequência? Testar um pouquinho mais esses caras? Eu acho que é. Então, mas o Rômulo, por exemplo, que eu acho que para mim foi um destaque do... E o próprio Maurício, assim, eles não são titulares. A gente não coloca o Rômulo... Se eu olhasse para o Palmeiras de hoje, eu diria, você teve 4 titulares na linha, né? Além do Everton. O Estevão, o Murilo, o Marcos Rocha, que aí você pode até discutir, e o Richard Rios. São esses 4. Os outros não são titulares, então acho que Você não tem dúvida sobre os volantes do Palmeiras? Porque para mim esse foi um dos problemas do time no passado. Eu acho que, assim, o Aníbal começou... Dúvida, não estou falando assim, só dúvida. Eu acho que o Aníbal começou muito bem, mas muito bem quando ele chega, e depois é normal que, até pela questão do desgaste, ele tenha caído de produção, mas eu acho que hoje, sem contratar ninguém, se não chega... Porque acho que se o Andreas Pereira, por exemplo, chega, a gente pode até discutir aonde ele jogaria, né? Mas acho que hoje, se você não contratar, a dupla titular de começo de temporada é Aníbal e Richard Rios. Também acho. Você tem dúvida? Não, eu acho que é essa. Que eu tenho dúvida se essa dupla vai jogar no nível que o Palmeiras precisa. O que eu estou preocupado por causa de hoje é a defesa. E te digo faltam por zagueiros? questão de peças. A gente estava falando isso na O redação. Palmeiras vai buscar zagueiro. O Vitor Reis, ele foi vendido. Sim. O Naves se machucou, a gente não sabe o nível de gravidade do Naves, a gente não vai saber. E você tem hoje o Murilo e o Gustavo Gomes. O Palmeiras vai contratar zagueiro. E é isso. E não uma informação. Acho que é uma quase sinalização certeza, que informação. vai para o mercado, né? Você tem alguns milhões de argumentos aí para contratar um exatamente. zagueiro agora, né? Exatamente. Não, e já era... só ou 2? Já era óbvio. Então, eu sempre acho o seguinte, a gente discutiu muito sobre o Flamengo na hora que o Flamengo perde o Fabrício Bruno. Eu acho que para elencos que podem se dar ao luxo, eu acho que assim, se você tiver uma dupla de zaga, titular, é legal você ter um zagueiro experiente que eu digo um cara já formado, de confiança grande no banco de reservas, né? Que era o caso do Fabrício Bruno, mas aí o Fabrício Bruno quis ir embora, né? Porque ele entendeu que ele tinha condições de ser titular e de fato tinha, né? Em quase qualquer clube do Brasil. Então é isso aí, né, pessoal? Primeira vitória do Palmeiras no ano, 2-0 aí pra cima da Portuguesa, né? Foi um mistão aí do Palmeiras, né? Mas com destaque aí o Estevão, acho que jogou muita bola, tá jogando liso e na minha opinião arrisca dizer que se ele conseguir jogar na Europa o que ele tá jogando aqui no Palmeiras, com certeza vai ser o novo Neymar, se não for melhor. Eu acho que no início da carreira, a forma que o Estevão carrega a bola é muito diferenciado aí, bem diferente do Neymar quando jogava aqui no Santos, né? Então aqui no Neymar, o Neymar jogava muito no Santos, mas o Estevão tá jogando muita bola também e ele tem uma facilidade de passar pelos adversários aí diferenciada e com certeza esse Estevão aí vai fazer muito sucesso lá na Europa, né, galera? Acredito que se ele tiver com a cabeça boa, ele vai chegar lá e vai se destacar bastante, né? Agora, hoje o Palmeiras estreou aí no Campeonato Paulista, né? Um jogo, assim, bem tranquilo, um jogo misto, então não dá para saber muito aí
como que o Palmeiras vai se comportar durante o ano, né? Porque o Abel colocou muitos jogadores da base também, né? Ajustou, colocou alguns veteranos aí para poder ajustando o time aos poucos. Então, não dá para prever como que o Abel vai querer jogar com esses jogadores. Talvez mais observando ali os jogadores mesmo que estava compondo o elenco para lá na frente, talvez, quem sabe, usar esses jogadores. Mas hoje foi um jogo aí bem tranquilo para o Palmeiras. A Portuguesa ameaçou muito pouco aí, então uma vitória merecida. Então o Verdão acredito que vai passar pela essa fase aí muito tranquilo, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu, fui!